Olá, amante do terror. Esses dias, eu tava navegando pela internet enquanto procurava alguns temas interessantes para trazer aqui, quando de repente eu me paro no canal do Amin e vejo esse vídeo. Os Montes Apalaches são bizarros. E eu não sei se você sabe, mas qualquer assunto que envolva montanhas, florestas ou oceanos particularmente chama a minha atenção. E se você clicou nesse vídeo que você está assistindo agora, é porque chama a sua também. Porque é fato que essas regiões do nosso planeta são muito interessantes, e para quem gosta de terror, são um ótimo recurso para construir as mais variadas histórias. E os Montes Apalaches representam muito bem esse conceito, porque, que nem o Rancho Skinwalker, esse lugar é conhecido por abrigar os mais variados tipos de eventos sobrenaturais conhecidos pelo homem. E é justamente isso que eu vou te mostrar hoje. Falar sobre os Montes Apalaches, o que eles são e onde ficam. E também abordar algumas lendas que esse lugar esconde. E aproveita e passa no canal do Amin para assistir o vídeo dele também, porque tá muito bom. Tá, primeiramente, antes de falar sobre as lendas que tem nos Montes Apalaches, a gente primeiro tem que ver o que são os Montes Apalaches. Eles são uma extensão de montanhas que tem uma área enorme. Vai desde a Terra Nova e Labrador, no Canadá, até o Alabama, nos Estados Unidos. Ou seja, é uma cadeia de montanhas que literalmente cruza dois países. O ponto mais alto dos Montes Apalaches é o Monte Mitchell, com cerca de 2.037 metros de altitude, que fica lá pela Carolina do Norte. De resto, é uma muralha natural que divide a costa leste e as planícies do interior, e nisso inclui um monte de sub-regiões, que nem as Montanhas Brancas e as Great Smoky. Além disso, os Montes Apalaches também são conhecidos por terem uma grande diversidade natural, tendo florestas que perdem as folhas ao sul e matas mais frias no norte. Só que a flora não é a única coisa que tem diversidade lá nos montes. A fauna também é bastante diversificada, tendo animais tipo o lobo vermelho e o puma norte-americano. Fora que as contribuições econômicas para os países também foi bem importante, porque lá tem muitas retiradas de minérios, plantio de algodão, frutas e também tem criação de gado. Então, além dos montes terem uma extensão alta e uma grande diversidade de fauna e flora, ainda é uma fonte de renda para muita gente. Mas eu acho que você não veio aqui só para uma aula de geografia, né? A parte mais interessante, pelo menos para nós que gostamos de terror, é sem dúvidas os mistérios que esse lugar tem. E acredite, são muitos, a ponto de ficar pau a pau com o Rancho Skinwalker. E eu acho que você não veio aqui aprender geografia, né? Até porque se fosse para aprender alguma coisa, você com certeza assinaria um dos cursos da EBAC. Se você está procurando conhecimento em várias áreas de artes criativas e tecnológicas, você tem que conhecer a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnológicas, EBAC. A EBAC conta com mais de 150 cursos e mais de 145 mil alunos, oferecendo para você várias formações em várias áreas diferentes, incluindo o famigerado audiovisual. Nesse momento, o que você está vendo são as empresas em que os alunos que já passaram pela EBAC estão trabalhando. Ou seja, na EBAC você tem um futuro praticamente garantido. E não é só porque eles oferecem 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC, um certificado reconhecido pelo mercado e também um portfólio personalizado que faz você se destacar, mas também porque contam com mais de 300 professores renomados no mercado. Também aulas ao vivo, grandes eventos online e offline e muitas outras oportunidades que você só vê por aqui. Por exemplo, se você for escolher o curso de roteirista, tem um monte de vagas disponíveis lá no LinkedIn, e você, tendo um certificado da própria EBAC, as suas chances de conseguir um emprego aumentam e muito. E de acordo com o Google Glassdoor, a média salarial de um roteirista está entre 2 e 4 mil reais. Não sei você, mas para mim é uma boa. Claro que se você escolher outras coisas, muitos dos cursos da EBAC já vêm com garantia de emprego. E mesmo se não tiver, você ainda só tem a ganhar por causa do status que você vai ter assim que completar um dos cursos da EBAC. Então, o que é que você está esperando? Acesse o link da descrição no comentário fixado ou aponte a câmera para o QR Code. E não esqueça, isso é muito importante. Utilize o cupom VIRAL. Sim, é bem criativo, mas cupom VIRAL. Pra quê? Pra ter R$200 de desconto em qualquer curso do site.
Literalmente qualquer curso que você escolher, você vai ter R$200 de desconto ao usar o cupom VIRAL. Então, não dorme no ponto, amante do terror. Conhecimento é poder. Alguns moradores da Montanha Brown, em Burke Country, confirmaram várias vezes que, de vez em quando, em alguns períodos do dia ou da noite, eles já presenciaram um evento um tanto estranho. De vez em quando, algumas luzes misteriosas de origem desconhecida aparecem no meio das árvores. Essas luzes foram descritas pelos moradores como pequenos orbes luminosos com várias cores diferentes, azuis, vermelhos, brancos, amarelos, várias delas. E até hoje ninguém conseguiu resolver esse mistério. Até mesmo o governo já interviu nesse caso, só que apesar de nada sobrenatural ter sido confirmado, ainda assim ninguém nunca soube a real origem dessas luzes. Várias teorias foram sendo levantadas, a de que seriam formações de gases, refrações naturais da luz, fenômenos atmosféricos, mas nada nunca foi confirmado. Algumas lendas antigas falam que seriam supostamente espíritos antigos que ficariam vagando pela Montanha Brown. Outras dizem que essas luzes podem estar ligadas com eventos trágicos, ou até mesmo com lugares sagrados esquecidos há muito tempo. É uma coisa a se pensar. Eu já falei antes sobre o Mothman aqui no canal, tem um bom tempo já inclusive. Ele faria parte dos chamados criptídeos, seres desconhecidos pela ciência que são estudados pela criptozoologia. Só que esses seres desconhecidos podem ser reais ou não. Alguns já foram reconhecidos pela ciência, como o okapi e o ornitorrinco. Já outros ainda continuam como lendas, que nem o Pé Grande e o monstro do Lago Ness. Eu sei que eu já expliquei isso 1 milhão de vezes antes, mas eu preciso explicar de novo porque pode ter gente que tá chegando agora e não sabe dessas informações. Enfim, Mothman. Ele é uma criatura humanoide que teria corpo de homem e asas de mariposa, por isso o nome, Mothman. Ele é bem famoso entre os Apalaches, e isso virou até parte do folclore deles, e ficou ainda mais popular depois que muitos começaram a falar que viram ele voando por aí, lá para 1966 e 67. Assim como acontece com algumas mariposas, o Mothman é constantemente atrelado a desastres e tragédias. E isso não é só porque ele seria uma mariposa, mas também porque em quase todos os lugares em que alguma desgraça acontecia, lá estava ele sobrevoando. Então, é natural que as pessoas tenham essa impressão, mas nunca foi confirmado que ele faz mal físico a ninguém, apesar da suspeita dele ter sido causador de vários desses desastres. Ou todos eles. Um dos desastres que acusaram o Mothman de ter ligação foi a queda da Silver Bridge lá em 1967. Esse evento reforçou mais ainda essa ligação que as pessoas fazem do Mothman com desastres, seja eles naturais ou não. Claro que em uma montanha misteriosa dessas, não poderia faltar os tão famigerados Wendigos, que eu também já abordei antes, assim como o Mothman. A diferença é que eu acho os Wendigos mais interessantes e acredito que você que está me assistindo também. Os Wendigos são criaturas que surgiram lá do folclore dos Algonquianos, que são povos nativo-americanos que habitavam na região dos Grandes Lagos e a costa atlântica do Canadá e dos Estados Unidos. Então é natural que os Wendigos também habitassem os Montes Apalaches, e fazem ligação entre esses dois países onde os povos algonquianos residiam. Os Wendigos são criaturas que habitariam várias florestas por lá, e são descritos como caçadores perfeitos. Eles são magros, mas têm força sobre-humana, são super rápidos e ágeis, têm sentidos super apurados, sendo capazes de identificar uma presa a quilômetros de distância. E têm garras que parecem lâminas, a habilidade de mimetizar a voz humana para imitar alguém pedindo socorro, e também caçam muito bem de dia e ainda melhor de noite. Ou seja, os Wendigos são o pacote completo de um exímio caçador, além do fato de serem implacáveis. De acordo com as lendas, existem várias maneiras de se matar um Wendigo. Vai depender de que versão você está pegando a informação. Algumas dizem que você precisa atear fogo no corpo dele. Essa é a mais aceita e a mais comum. Outras, que você precisa desmembrar ele com armas feitas de prata, separar braços, pernas e cabeça. Assim, teoricamente, ele morreria. E se você quisesse ter uma garantia maior,
taca fogo. E por último, um relato bem antigo diz que um homem já conseguiu matar um mendigo acertando ele na cabeça com um facão de ferro. Mas essa, eu acho que é a menos aceita de todas. Se você quiser saber a origem do Wendigo, vai assistir o vídeo, que tá bem bacana. Existem um monte de casos de desaparecimentos envolvendo os Montes Apalaches, e tem motivos de sobra para pessoas desaparecerem por aí, seja por causa que não seguiram a trilha, foram para mata fechada ou simplesmente se perderam por aí. E vai por mim, você não vai querer se perder nos Montes Apalaches. São mais de 2.400 quilômetros de extensão de montanhas e mais montanhas, com uma fauna e flora bem diversificada. Acho que eu não preciso falar mais nada. 3 casos em específico foram os de Paula Jean Weldon, Dennis Martin e Trainee Lynn Gibson. A Paula desapareceu em 1946 enquanto fazia uma trilha na região de Bennington, Vermont, e apesar das buscas extensas e incessantes, ela nunca foi encontrada. Dennis Martin desapareceu em 1969. Ele era o menino de 6 anos que sumiu enquanto acampava com a família no Parque Nacional Great Smoky Mountains. Essa foi uma das maiores operações de busca da história do parque, mas mesmo assim, ele nunca foi encontrado, vivo ou morto. E Trainee Lynn Gibson era uma estudante de 16 anos. Ela desapareceu em 1976, durante uma excursão escolar no mesmo parque em que o Dennis desapareceu. E assim como o Dennis e a Paula, ela também nunca foi encontrada. Mas nem todo mundo que desaparece fica desaparecido para sempre. Por exemplo, Geraldine Lergey era uma estudante que desapareceu em 2013. Só que o problema é que quando ela foi encontrada em 2015, ela não tinha mais vida. Mas um final feliz foi o de Michael Alberry, um escoteiro de 12 anos que se perdeu no mesmo parque nacional e, felizmente, foi encontrado só 4 dias depois, com vida. E claro que eu não poderia deixar de citar as 7 regras dos Montes Apalaches, né? Eu não vou ficar explicando muito cada regra. Para deixar o mistério maior, eu vou citar elas e você que está assistindo vai tirar as próprias conclusões. 7. Nunca saia da trilha. 6. Nunca ande na floresta depois do anoitecer ou antes do amanhecer. 5. Nunca responda a uma voz sem corpo que chama pelo seu nome. 4. Não cante ou assobie. 3. Nunca foque a sua visão em uma única árvore. 2. Nunca crave iniciais nas árvores. 1. Nunca empilhe ou pinte pedras. Siga essas regras e talvez você sobreviva na sua estadia nos Montes Apalaches.